Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso capítulo 4 do caderno 1 de Geografia. O tema de hoje, organismos internacionais e sociais. Bem, nós estamos passando aí por vários estudos relacionados à globalização e temas bastante polêmicos, né? E agora nós vamos adentrar em outros temas, né? Nós vamos entrar nesses organismos internacionais e na importância desses organismos, ok? Aqui nós temos a representação, né, de uma população mundial por região, não é um mapa, tá? Uma representação gráfica na proporção da quantidade. Então, quando você olha a imagem, a quantidade de pessoas, vamos colocar esse quadradinho aqui, vamos fazer uma referência aqui, ó, Estados Unidos, e vamos colocar aqui dentro da China. Então, é para que a gente possa entender a proporção populacional de cada região. O Brasil, por exemplo, vamos usar aqui mais um exemplo. Vamos colocar ele aqui dentro da Índia, ok? Então, essa é uma representação gráfica, ok? Vamos lá, dando sequência. Bem, nós iremos estudar nesse capítulo organizações internacionais, o contexto de como elas surgiram, Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, G8, G20, BRICS e movimentos sociais e ONGs. Nós vamos atentar aos três primeiros tópicos aqui, ok? Organizações internacionais, organizações das Nações Unidas e Organização Mundial do Comércio. Bora lá? Organizações internacionais. Qual que é o contexto? Por que eles surgiram? Bem, primeiramente, nós estamos passando por um contexto histórico extremamente importante. Passamos pela Primeira e Segunda Guerra, passamos pelos conflitos de diversos países e uma desestrutura muito grande entre eles, ok? Então, houve-se a necessidade de criar algumas organizações mundiais, tá? Em nível mundial, que pudessem proteger, pudessem criar formas de proteção à humanidade, ao comércio, relacionar, certo? Então, a Organização Internacional é uma associação de estados soberanos, ou seja, os poderosos, ou de pessoas que estabelecem objetivos de ação coletiva. Bora lá. Os objetivos são oficializados por meio de um tratado multilateral, denominado, carta, estatuto ou ato constitutivo. Elas podem ser governamentais ou privadas. Esse daqui, primeiramente, nós vamos ter os estados soberanos, tá? Então, as grandes potências ou pessoas muito influentes que vão entrar em um acordo. Depois, eles vão criar um tratado multilateral, algo que eles queiram defender, né? E pode ser denominado também por carta, estatuto ou ato constitutivo. Eita lasqueira, tem hora que o negócio encrespa, né? Mas vai. Então, a gente está entendendo a estrutura. Calma aí que tá confuso, mas vai melhorar. Bem, aqui nós temos uma reunião, certo? Depois de toda essa organização, o que acontece? Os organismos internacionais, eles têm um objetivo de estabelecer um arranjo internacional formal, cujos membros adotam políticas de cooperação e defendem princípios e interesses comuns. O maior exemplo de um organismo internacional governamental é a Organização das Nações Unidas. Tá? Vocês já ouviram falar da ONU, né? E seus numerosos organismos internos. Então, a ONU surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Ela veio de um contexto em que o mundo estava em um grande conflito, certo? Junto com a ONU surgiram os direitos humanos. Então, são pessoas interessadas na proteção e na paz mundial. E são países que se entrelaçam para formar essas organizações, tá bom? Como nós podemos ver. Vamos lá, dando sequência aqui.
Isso é uma reunião em Nova York, do dia 20 de setembro de 2016, ocasião em que o presidente dos Estados Unidos, presidente daquela ocasião, Barack Obama, realizou um discurso no debate geral na 61ª sessão de Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos lá. A Organização das Nações Unidas, a ONU, como nós conhecemos, uma organização a serviço da paz? Bem, essa é um questionamento. Por quê? Porque mesmo com toda essa estrutura, mesmo com todos os países envolvidos, né, nessa organização, muito se perde, tá? É importante a gente saber que existem conselhos permanentes, né? E esses conselhos, eles estabelecem o quê? A segurança e a manutenção da paz mundial. Esse conselho ele é composto por países principais, como Rússia, Estados Unidos, China, França, Reino Unido, né? E alguns países também populosos, como China, Índia, novamente, né, os Estados Unidos, Indonésia, o Brasil, entre países também muito ricos, tá? Então a gente tem um comparativo aí, países que estão envolvidos por essa paz mundial. E tem um questionamento aqui. A serviço da paz, a gente tem um ponto de interrogação aqui, né? A ONU não conseguiu impedir numerosos conflitos no mundo ao longo de décadas de existência. Entre eles, aqui nós temos alguns conflitos. A guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a invasão do Vietnã nos Estados Unidos, os conflitos do Irã, e diversos outros, como a gente pode ver. Então, ele tem um foco? Sim. Mas consegue controlar tudo? Não, claro que não, gente. Mas estabelece algumas coisas, controla algumas coisas, consegue entrar com acordo com esses países em guerras, em conflitos, tá? Então é importante a gente pensar que nem tudo é perfeito, porém existe um apoio, né, para que possa ocorrer essa paz mundial. Bem, agora vamos entender um pouquinho o que a OMS faz, né? É um organismo responsável por fiscalizar e incentivar a liberação do comércio em âmbito global. Isso daqui é importante para o quê? Se nós temos uma organização das Nações Unidas que preserva a paz mundial, que se organizam em formatos diversos, inclusive de assembleias, para poder trazer essa paz, esse controle dos países, desses países envolvidos, né, mundial, nós vamos ter também a OMS, que é uma Organização Mundial do Comércio, que vai controlar o quê? Os produtos exportados e importados, principalmente a questão dos tráficos, tá? Então, nós vamos ter essa organização voltada para a área do comércio. A OMS tem função de coordenar e administrar acordos de comércio. Isso é importante, ó. Esses acordos. Então, vamos supor, quando o Brasil estava fazendo um acordo, ainda está em processos de vários acordos, né? Mas vamos falar sobre a vacina do coronavírus. Então, esse acordo ele é feito pela OMS, tá? Então, vamos comprar a vacina da onde? Da China? Vamos comprar de outro país? Da Europa? Enfim, a OMS que vai fazer esse acordo, né? E vai controlar essa negociação. Integrada por 164 países, a OMS monitora políticas comerciais e soluciona possíveis disputas entre os membros, tá? Então, aqui está bem explicado, né, as funções da OMS, ok? Então, a importância, né, desse controle, principalmente voltado aos subsídios, ou auxílios e benefícios que se dá a empresas ou a alguém, tá? A OMS está ligada a isso, tá bom? E é importante a gente prestar atenção nos estudos, ler com bastante atenção o conteúdo do capítulo 4, tirar todas as dúvidas, tá? Entender um pouquinho sobre o que é o livre comércio, dar sequência nos estudos. Bons estudos, galera!
Um beijo, até a próxima aula.